louvor ao eterno Deus da criação, que possamos ter nosso ser prontos para ouvir sua voz, que Jesus nos dê muito mais poder e outros vejam que Ele vive em nós, ao Senhor. Vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos adorar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos louvá-lo nesta hora pelas bênçãos concedidas aos teus filhos, principalmente, ó Pai, pelo sábado e por essa chuva que o Senhor mandou nesse teu santo dia. Abençoe neste momento a cada adorador, para que possa, nesta manhã, ter um encontro contigo e ouvir a tua voz falando conosco pela boca do pastor Pires. Mais uma vez nós te pedimos por Jesus. Amém. Ainda em louvor e adoração ao nosso Deus, iremos cantar o hino Eu Me Ofereço a Ti. Levanto a minha voz, levanto as mãos, com gratidão por viver, eu me ofereço a Ti. Deus, usa a minha voz e as minhas mãos. Deus, usa a vida que tem, eu me ofereço a Ti. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que espero ser, entrego a Ti, entrego a Ti. Levanto a minha voz, levanto as mãos, com gratidão por viver, eu me ofereço a Ti, eu me ofereço a Ti. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que espero ser, entrego a Ti, entrego a Ti. Levanto a minha voz, levanto as mãos, com gratidão
por viver, eu me ofereço a ti. Usa minha voz e as minhas mãos. Deus usa a vida que tem, eu me ofereço a ti. Eu me ofereço a ti. Eu sei. Segundo Crônica, tá bom. Segundo Crônica, capítulo 20, verso 12, diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Antes de nós ajoelhar para nós orar, veio um pedido de oração para nós. A nossa irmã Rosana pede para nós orar em prol da Marilene, que se encontra enferma. Aquele que puder, vamos ajoelhar para nós conversar com Deus. Amado Deus, humildemente, nós como teus filhos, se encontramos aqui neste recinto santo, agradecido, meu Deus, pelos momentos que o Senhor nos dá, principalmente durante essa semana. Foi uma bênção, meu Pai, aprendemos sobre adoração, como aprender a adorar o nosso Deus verdadeiro. E estamos aqui, meu Pai, para que o Senhor nos ensine mais um dia sobre como adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Venha nos perdoar, meu Pai, naquilo que temos falhado, por favor, Jesus. Derrama o seu sangue sobre nós para que faça uma purificação na nossa mente e que a nossa vida seja uma vida diferente, uma vida pura, uma vida consagrada, uma vida que não só aqui na igreja, mas no nosso lar e fora, que sejamos uma bênção, uma luz, uma carta aberta para o mundo aí fora. E que todas as pessoas venham a se converter através do nosso conviver, nossa vida, a nossa vida neste mundo de pecado. Que sejamos um exemplo, um modelo para o mundo. E agora queremos entregar em tuas mãos a igreja. Permita que o Espírito Santo repose sobre a tua igreja e também sobre nossos amigos, que todos possam estar atentos ao que o Senhor nos quer ensinar nesta manhã. E que possamos sair daqui animados e com desejo de fazer o melhor para Deus. E também, meu Pai, tome o pastor Pires mais uma vez em tuas mãos, use de um modo para que ele que nesse último dia, que é o sábado, ele possa trazer uma mensagem de vida e também de advertência, para que nós possamos cada dia se preparar para o encontro com o nosso Deus. É o que nós pedimos, Pai, agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Mas ainda, meu Pai, eu quero lembrar ainda do pedido da nossa irmã aqui, Rosana, sobre a Marilene, que nesse momento o nosso Jesus possa visitar essa tua filha e possa dar a cura conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, pedimos essas bênçãos agradecido. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus. vinde a Jesus. Oi. Você chegou agora? Chegou, né? Bom dia. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Vocês gostam de adivinhar? Sim? Não? Sim, sim. Hoje eu vou falar uma historinha sobre oração. Primeiro, eu quero que vocês adivinhem os objetos que eu vou tirar aqui. Tá bom? O que é isso aqui? Chave de carro ainda, hein? Você está bem. Puxa vida. Tem um outro objeto aqui. Um livro, a lição. Tão bem, hein? Adivinhando. Nossa. Vou pegar uma outra coisa aqui. Não é possível. Não tem jeito com vocês, não? Espera um pouquinho. E esse daqui?
Um livrinho da historinha. Livrinho da historinha. Está acostumado, né? Será que vocês vão acertar tudo que tem aqui? Ah, isso aqui vocês vão errar. Eu vou guardar a moeda aqui, né? Senão... E agora? Será que vocês vão acertar? Não é possível isso. Erraram. Não, erraram. Não, isso daqui é um telefone. Hã? É um telefone. Você quer ver? Você, segura um telefone aqui. Vai lá. Coloca no ouvidinho assim. Eu vou falar aqui, você escuta aí, tá bom? Como que é seu nome? Sabrina? Samila. Não ouviu? Não ouviu aí dentro? Mas está faltando algo, então. Está faltando o fio do telefone. Você não acha? Espera um pouquinho, então. Então, vamos lá. Esse telefone eu fabriquei ontem. Samira, segura aí, então, agora. Vem devagar, não puxa, não pode quebrar o fio, hein? Vai. Vai mais longinho um pouquinho, para esticar, senão não fala. Vai mais. Mais um pouquinho. Levanta, levanta. Estica. Agora vou falar, hein? Espera um pouquinho. Tem que esticar, tem que esticar. Vai, fala. Olha, olha no ouvidinho dela. Oi, você é coleguinha da Samira? Você é coleguinha da Samira? Ouviu, né? Você viu que a voz, ela anda pelo fio? Perceberam isso? É um telefone especial esse. Mas assim, deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem quem inventou o telefone? Olha, 2 aqui heróis, esses vão ganhar prêmios, não pensou? Alexander Graham Bell. Muito bem. Eu vou contar aqui uma historinha de um homem, um personagem verídico, da nossa igreja, que usou um telefone diferente. Antes desse telefone do Graham Bell, alguém fez um telefone primeiro ainda. Menino, está inteirado na internet, hein? Isso mesmo, a discussão, né, de Antônio Meucci e Graham Bell. Mas assim, antes desses dois, sabe quem inventou um telefone legal? Foi Deus. E sabe qual é o telefone de Deus? A oração. E como que faz para telefonar para Deus? Eu vou mostrar um personagem aqui. Ele foi pastor da nossa igreja. Vocês não vão conhecer, alguns adultos talvez. Pode pôr, Tony, para mim? Esse daí, ó, o pastor Geraldo Marski. Ele foi nascido em 11 de abril de 1915, na Letônia. E ele fala alemão. Hã? Ah, é? Vamos lá. Olha aqui, eu tenho algumas fotos dele para impressionar o seguinte. Ele morou ali em Hortolândia. Pode passar. E esse pastor, ele fala alemão. Na casa dele, ali em Hortolândia, tinha uma plaquinha assim, escrito, pastor alemão. O pessoal pensava que era um cachorro, mas era ele que é pastor, ele é alemão. Né? Então, assim, para ser verídico, ele já faleceu. Mas, assim, ele foi tão bom. E ele contou para mim essa história do telefone de Deus. Deixa ele cantar um pouquinho em alemão, só para a gente ouvir, que realmente é verdade. Vai passar o vídeo aí já, 1 minutinho. Tem um vídeo ele cantando em alemão, não vamos entender, né? Quem é que entende alemão? É mesmo? Ah, é? Muito bem, vai passar o vídeo ali? Eu sempre amarei, eu sempre amarei. Olha ele aí. Ele me tirou do abismo do pecado. Eu sempre amei. Meu Salvador, pessoal. Der Herr hat viel für mich getan. Ich werde ihn immer loben. Macht mich frei von aller Sünde. Ich werde ihn immer loben. Ich werde immer loben. Den Heiland. Den Heiland. Obrigado, Tony. Mas assim, esse pastor ele falava alemão e português. Ele trabalhou aqui no Brasil.
Ele me contou uma história seguinte. Ele estava num sítio e precisava de um carro, eles familiares dele, para ir até a cidade. Mas lá não tinha o telefone. Ele parou e falou, eu vou pedir um carro. Ele saiu, foi até uma árvore que estava próximo da casa, puxou o galinho da árvore. Ele falou com Deus, né? Ele pediu, olha, Senhor, eu preciso de um carro aqui. Quando ele voltou, o familiar dele falou assim, o que você vai fazer lá? Eu fui telefonar, pedi um carro. Olha, não demorou 10 minutos, 15 minutos, o carro apareceu. Ele do nada. É porque ele fez uma oração para Deus, ele telefonou, foi para Deus. E como que a gente faz para ligar e falar com Deus? Hoje é um bom dia para fazer oração, aos sábados, especialmente hoje. Para ligar esse celular, nós vamos ligar agora. Nós temos que fazer assim. Vamos pegar a mão esquerda, juntar com a mão direita, né? Fechar os olhinhos e vamos orar a Deus. Vamos fazer isso agora? Então vamos. Querido Deus, obrigado por esse dia tão gostoso, obrigado pela chuva e pelos ensinamentos. Abençoe a todos nós que estamos aqui hoje. Seja conosco, dirigindo as nossas vidas e a vida das crianças também. Em nome de Jesus, amém. Agora podem voltar aos papais. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Provai e vede. História de hoje, Máximo. Mesmo estando muito felizes, nos preocupávamos porque os especialistas nos informaram que seria uma gestação de alto risco. Efetivamente, muitas vezes, Cláudia teve que ser internada na clínica com sintomas de perda. Com poucos meses, uma ecografia obstétrica, que serve para ver o crescimento dos fetos, nos revelou algo muito preocupante. Um deles não estava crescendo adequadamente. Este bebê, a cada dia, tinha um alto risco de não sobreviver. Por quanto tempo ele aguentaria? O que aconteceria com os outros 2 irmãos que ainda eram tão pequenos para nascer? Não podiam retirá-los porque os 3 morreriam. Até que chegou um momento crítico em que os médicos tomaram uma delicada decisão. Bem, vocês sabem, conversamos com o Dr. Juan Luiz Alcaide, obstetra, e a gravidez deve ser interrompida. Um dos 3 meninos está ficando menor e isso implica que sua vida está em risco. Na prática, porque não está se alimentando bem. Os outros 2 também. Mas estamos chegando à 28ª semana de gestação, que nos permite julgar uma melhor previsão para os outros 2. Terão que nascer os 3. 28 semanas, deve entender que é uma prematuridade extrema e tem seus riscos. Riscos que são múltiplos: hemorragia cerebral, problemas de imaturidade pulmonar, problemas de adaptação digestiva com infecções também arriscadas, inclusive riscos de problemas neurológicos posteriores. No entanto, nas situações em que está e dentro do que podemos oferecer, a decisão de tirá-los nos oferece um prognóstico melhor aos 3 em conjunto. Nesse mesmo dia, apesar dos bebês terem apenas 6 meses de gestação, uma grande equipe se mobilizou para realizar a cirurgia. Eu estava consciente, com meu pensamento em Deus, implorando para que sobrevivessem. Um a um, como um milagre, foram surgindo nas mãos dos médicos. Rapidamente foram levados para a UTI.
Durante os dias seguintes, os 3 lutaram para sobreviver, especialmente o menor, que chegou a pesar 700 gramas. Ele teve que ser submetido a várias transfusões de sangue e procedimentos complexos. Na clínica, há uma pequena sinagoga para os pacientes e seus familiares. Esse lugar se transformou em nosso refúgio. Lá choramos e oramos muitas vezes. Depois de 3 meses difíceis, eles puderam sair da unidade de neonatologia e finalmente chegar em casa. Queridos irmãos, o nascimento dos nossos netinhos, os trigêmeos, é um verdadeiro milagre. E isso por causa das orações, especialmente das orações intercessoras. Após 7 anos, vimos a mão de Deus atuando em nossas vidas desde o início. Quero lhes apresentar meus 3 filhos. Matias, o primeiro a nascer. Tomás, o maior dos 3. E agora o bebê que esteve a ponto de morrer. E sofreu muito para que seus irmãos pudessem sobreviver. Ele recebeu o nome de Máximo. Os 3 são perfeitamente normais. Não houve nenhuma sequela, considerando as circunstâncias em que nasceram. Graças ao amor de Deus, nossa família segue feliz. Participamos ativamente na igreja e nossos filhos são integrantes do Clube de Aventureiros. E agora, uma consideração final. Vocês se lembram de que quase compramos uma casa e quando fomos já havia sido vendida? Agora entendemos o porquê. Deus tinha preparado uma casa muito melhor, mais perto da clínica, muito mais apropriada para as necessidades que teríamos com os nossos filhos. Irmãos, com tudo isso, aprendemos o grande significado do texto bíblico. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor. Mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Agora não, Tony. Um minutinho, Tony. Nós passaremos agora aos momentos, então, do Ministério da Mulher, quanto aos 10 dias de jejum e oração. Vamos ver o que a irmã Kelly tem para transmitir para a igreja hoje.
Bom sábado a todos os irmãos. Chegamos então, né, ao último dia dos 10 dias de oração. E creio que todos aprenderam muito, né, com relação a todos os temas que foram explanados aqui. E hoje eu vou falar sobre adoração, que é um tema que é muito importante, né, que a gente sabe que está diretamente ligado ao grande conflito e é uma atitude que a gente deve ter diariamente. Aqui começa por sua palavra: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e a fonte das águas. Que está em Apocalipse 14, 6, 7. Também fala aqui na revista que nós devemos saber discernir, né, o que é sagrado, né, o que está ligado a Deus, né, a adoração a Deus, e o que é profano. Eu até procurei o significado das palavras, tudo, né, para não cometer nenhum erro. Aí diz no dicionário, né, que profano é aquilo que não é sagrado ou devotado a fins sagrados, não consagrado. Então, que nós possamos, né, distinguir o que é sagrado e o que não é sagrado. E aqui, a atitude de adoração. A ardente e profunda consagração deve caracterizar os adoradores. Eles devem integrar-se a Deus, a devoção e meditação silenciosa, levando a alma em oração a Deus, a fim de que a adoração se torne para eles uma bênção especial e produza conversão de outras pessoas. Então, que nós possamos, né, ser usados, que através da nossa adoração mais pessoas aprendam, né, sobre o caráter e o amor de Deus e se convertam. E aqui também dá uma outra dica: se ao entrar na casa de oração o povo fizesse com uma devida reverência, lembrando-se de que se acha ali na presença do Senhor, seu silêncio redundaria em testemunho eloquente. A mente deve estar preparada para ouvir a palavra de Deus e exercer a devida influência. E também aqui dá um conselho aos pais, né? Que eles devem ensinar e considerar como sagrado a hora e o lugar das orações e cerimônias do culto público, porque Deus está ali. Os pais devem exaltar o padrão de cristianismo na mente de seus filhos, ajudando-os e ensinando-os a ter maior respeito pela casa de Deus e compreender que quando entram ali, devem fazê-lo com o coração comovido, porque Deus está ali. Esta é a sua casa. E devemos nos alimentar de pensamentos puros, não conservar no nosso coração orgulho, inveja, ciúme, ódio ou engano. Este é o lugar onde Deus vem encontrar-se com o seu povo e os abençoa. Também com relação à reverência, né, também dá uma dica aqui que eu aprendi muito, né, que não devemos proferir levianamente ou precipitadamente o nome de Jesus ou de Deus numa oração. Santo e tremendo é seu nome. Os anjos, quando pronunciam esse nome, cobrem o rosto. Com que reverência nós, que somos decaídos e pecadores, devemos tomá-lo em nossos lábios, né? Reverenciar também a palavra de Deus. Jamais as escrituras devem ser citadas em uma piada ou referidas para forçar um dito espirituoso. Toda a palavra de Deus é pura. Ensine às crianças que a verdadeira reverência se mostra pela obediência. Deus nada ordenou que não seja essencial. Devemos ter respeito pelos representantes também de Deus, né, os pastores, os professores, os pais, porque eles são chamados para falarem no lugar de Deus. E assim fazendo, né, Deus é honrado. E assim nós adoramos a Deus. Que mais? Bom, eu acho que é isso. Tem muito mais coisas aqui, né? Aqui também fala sobre a obediência, né? Ele espera que o homem obedeça. Ele não procura saber se lhe é conveniente. O Senhor da vida e da glória não consultou sua conveniência ou deixou sua alta posição para se tornar um homem de dores e que sabe o que é padecer.
vergonha e morte para livrar o ser humano é o resultado da desobediência. Jesus morreu não para salvar o homem em seus pecados, mas de seus pecados. E aqui fala para a gente se negar, né? E seguir a Deus, né? Tomar a nossa cruz, custe o que custar. Que nós possamos, então, irmãos, a cada dia, né? Aqui até o tema fala por uma vida, né, de adoração. Não só nesses 10 dias, não só uma semana, não um mês, mas que nós teremos, né, uma vida inteira de adoração a Deus. É esse o nosso pensamento e isso que a gente aprendeu essa semana. Que todos sejam abençoados com isso. Se todos pudessem se ajoelhar para falarmos com Deus. Grandioso Deus e Pai que está nos céus. Muito obrigado, ó Pai, por todos os ensinamentos desses 10 dias, por tudo que temos aprendido. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ama, nós estamos aqui. Senhor, esteja conosco hoje e sempre e faça com que a cada dia nós possamos te obedecer, te reverenciar, estar em tua presença e te adorar verdadeiramente. Que o teu Espírito seja derramado neste momento. Muito obrigada, Pai. Todas essas coisas eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Você está parado na encruzilhada, olhando a montanha que tem que escalar. Bem lá do alto fica o seu sonho e você está pensando: como vou conseguir? Alguns já falaram, você ficou louco. Sabe quantos tentarão? Você nunca vai chegar. Mas estas pessoas ficarão ofuscadas quando a luz da sua estrela começar a brilhar. Então vá seguindo, não olhe para trás, persiga o seu sonho e chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Alguns alcançaram a sua chegada, escalaram a montanha, decidiram arriscar. Mas você consegue, não desanime, coloque os seus sonhos nas mãos de Deus. Então vá seguindo, não olhe para trás,
Persiga o seu sonho e chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Pois um sonho é um sonho, uma flor é uma flor. Para uma flor se abrir é preciso calor. Uma flor é uma flor, é uma flor. Lidar com problemas faz parte da vida. Quantas flores murcharão antes mesmo de se abrir. Outras foram jogadas, deixadas ao vento. Este é o seu momento de desabrochar. Então vá seguindo, não olhe para trás, persiga o seu sonho e chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Porque para o nosso Deus você é uma flor. Amém. Amém. Se você não teve a oportunidade de vir nenhum dia dessa semana aqui na igreja, talvez você não saiba o que aconteceu. A igreja adventista ela é dividida em alguns departamentos. O departamento da saúde, que é da Ana Cláudia, o meu departamento da mordomia. E essa semana nós tivemos, de sábado até hoje, a oportunidade de ouvir aqui conselhos práticos sobre a adoração no ofertar, no doar-se, a verdadeira reverência a Deus, como que Deus é. E para isso nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir o pastor Pires. O pastor Pires eu não conhecia pessoalmente. Ele veio para Limeira um ano e pouco e é pastor na igreja do distrito de Olga Verone. E nós tivemos essa semana o privilégio de ouvi-lo. E queremos agradecer, pastor Pires, pela sua estadia conosco essa semana. E pelo menos, se não, alguma coisa fugiu da mente, pelo menos uma coisa eu aprendi, como Deus é. Tá? E é o motivo de nós estarmos aqui. E nós preparamos uma lembrança para o pastor, a Lorena trouxe aqui. Obrigado, Lorena. Ela estragou aí, não era para ela trazer, mas obrigado, viu? O vovô agradece. Tá? Pastor, a igreja preparou para o pastor uma singela lembrança. O pastor lembrasse da gente aí. A hora que o pastor for pregar e vestir isso daí, vai, o Morro Branco. O pastor possa lembrar da gente. Tá bom. O pastor usa muito isso, né? Oh! Tem mais uma coisinha aí, pastor. Ah, está aqui. Tá bom? Pastor, esperamos que... Vai ficar chique, né? Aí, irmã. Queremos um pastor chique no Olga Verone, tá? Pastor, foi um prazer conhecer o pastor e ouvir da sua inspiração, aquilo que o Espírito Santo coloca na boca do pastor para ensinar nós, ovelhas do teu redil. E queremos agradecer muito, porque nessa semana nós tivemos o privilégio, como eu disse, de aprender muito sobre adoração. E o departamento de mordomia está muito satisfeito com o que nós aprendemos aqui nessa semana. E eu só digo o seguinte, quem perdeu,
perdeu de fato, perdeu a metade da vida. Vai ser difícil outra dessa. Mas que Deus possa continuar te abençoando e mais uma vez Deus possa te usar nessa manhã. Amém. Eu creio que está ligado, né? Oi. Oi, oi. Opa, está ligado. Para mim foi um privilégio também. Um privilégio passar com vocês. Estes dias foram dias agradáveis, porque para mim estudar a palavra de Deus e buscarmos compreender cada dia a vontade de Deus para a nossa vida sempre é algo agradável. Abrir a palavra de Deus e descobrir os veios eternos de salvação sempre é algo agradável. E agradável também foi conhecer vários de vocês. Eu creio que alguns de vocês aqui vieram a todas as noites. E a gente compartilhou durante esses dias sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a justiça de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. E eu creio que Deus, Ele deseja que nós o adoremos. Deus que nos criou para a adoração. Deus criou cada ser humano para a adoração. E nós, durante essa semana, nós vimos o que é, na verdade, a adoração. Porque muitos de nós, por não entendermos, por não compreendermos isso, às vezes nós oferecemos a Deus algo sem sentido. Porque é importante nós compreendermos a revelação de Deus para nós. E a revelação que Deus deu é para que nós o conheçamos. A revelação de Deus sempre ela acontece para que eu e você entendamos quem Ele é, compreendamos quem Ele é. E logo lá, no princípio da semana, nós aprendemos que nós só podemos falar de Deus aquilo que Ele falou de si mesmo. Nós não podemos conjecturar sobre Deus. Nós só podemos falar de Deus aquilo que Ele fala sobre Ele. E o que Ele fala sobre Ele, ela é suficiente para a nossa salvação. Mas quantas vezes nós fugimos daquilo que é suficiente? E eu acredito que foi um momento de nós compartilharmos deste ensinamento, desse poder do Senhor. Hoje eu quero meditar num texto somente. Um texto, e eu quero fazer um contexto primeiro, para depois nós entrarmos neste texto. Porque é importante que nós entendamos, e que hoje nós saímos daqui compartilhando sobre um atributo de Deus que é tremendamente importante para a minha, para a sua salvação, mas também que hoje, eu posso dizer, é aquilo que nos atrai, é a grande atração do ser humano a Deus. Antes de abrir a palavra de Deus, ainda gostaria de fazer mais uma prece com você, suplicando ao Senhor que Ele... Minha esposa está falando que tem algum problema aqui, eu já não sei o que é, mas tudo bem, se ela está falando que tem, deve ser o fio, né? E aí o que acontece é que nós precisamos de compreender, e hoje nós queremos orar para que o Espírito Santo nos fale. Oremos. Santo e bondoso Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelas bênçãos que Tu nos concedes. Porque hoje Tu nos trouxeste aqui para adorarmos-te, para Te buscarmos e para desvendarmos, Senhor, os grandes mistérios de salvação para a nossa vida. Ó Pai Santo, usa-nos a nós e usa cada pessoa que aqui está hoje. Em nome de Jesus, amém. Segunda Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Logo no princípio do capítulo 8, Paulo está falando sobre os irmãos da Macedônia, que deram uma oferta para os irmãos da Judeia. Ofereceram uma oferta para os irmãos da Judeia que estavam passando suas necessidades. E o interessante é que Paulo, quando começa a dizer aqui, ele está falando sobre os irmãos, sobre o que motivou aqueles irmãos a fazerem o que fizeram. E ele diz assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida
às igrejas da Macedônia. Então, Paulo agora vem falando sobre graça, mas a graça de Deus que foi concedida aos irmãos da Macedônia. O que aconteceu? Porque no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. É possível uma pessoa ser alegre mesmo em tribulações, mesmo com problemas? Depende da sua visão, depende da maneira como você encara as coisas, depende da maneira como você vê a sua realidade. Durante essa semana nós aprendemos, nós entendemos que Deus ele está no controle da realidade. E mesmo quando nós passamos por problemas, nós temos que entender que Deus ele está no controle. A palavra de Deus diz que nenhuma provação vem sobre nós que nós não possamos suportar. Nenhuma provação vem sobre você, nenhuma tribulação, nenhum problema que vem sobre você, se você está nas mãos de Deus, nenhum problema virá que você não possa suportar. Na verdade, quando Deus permite as tribulações, Ele permite as tribulações para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento. As tribulações de Deus são permitidas nesse aspecto, porque Deus, que está no controle de tudo, Ele sabe o que é o melhor para nós. E nós vimos Jó, a expressão de Jó para sua esposa foi a melhor expressão de um adorador. Ele diz assim, olha, se nós estivemos bem com Deus, é quando Deus nos ofereceu as bênçãos, quando Deus nos ofereceu o bem, e agora que nós estamos passando por isso, nós vamos deixar Deus? De forma nenhuma. Ele está dizendo para ela, você está falando como uma louca. Na verdade, uma pessoa que entende, que estuda a palavra de Deus e que fala contra Deus no momento que está passando por tribulação, é uma pessoa louca, é uma pessoa que não compreende, é uma pessoa que não buscou, é uma pessoa que não tem a capacidade de ver aquilo que Deus quer lhe falar. Por isso, nós temos que aceitar cada dia que Deus ele tem um propósito para a nossa vida. E isso é o que nós aprendemos essa semana. Deus criou cada pessoa com um propósito. E Deus criou cada pessoa com um propósito, que cada pessoa é diferente. Sendo iguais, também somos diferentes. E a diferença não é o que vai nos desunir. A diferença que nós temos é uma proposta de Deus, para iluminar esse mundo de várias formas. E aqui no texto, Paulo continua dizendo, por meio de muita prova e tribulação, é manifestar abundância de alegria. E a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Não é o fato da pessoa ser pobre que faz com que ele não seja uma pessoa generosa. Uma pessoa mesmo pobre, uma pessoa mesmo com poucos recursos, ele pode se tornar uma pessoa generosa, pode ser uma pessoa generosa. A generosidade não está na quantidade de coisas que você tem. Generosidade é algo do Espírito. Generosidade é algo que o Espírito faz em alguém ou faz nas pessoas. Porque nós aprendemos essa semana que Deus nunca pede de você o que você... Deus nunca pede de você o que você... não tem. Deus nunca vai requerer de você o que você não tem. Deus nunca vai pedir de você o que você não tem. Todas as vezes que Deus ele chama você e Ele pede algo a você, é algo que Ele já te deu, porque é dEle. Porque nada que nós temos pertence a nós mesmos. Porque tudo que temos e tudo que somos pertence a Deus. E nós aprendemos que o ápice da adoração é quando você entrega não o que você tem a Deus, mas você entrega o que você... Ixi, está fraco demais esse negócio. Ele falou certinho, mas foi bom, falou baixo aqui, porque tem que... O ápice da adoração não é quando você entrega o que você tem, mas quando você entrega o que você é. Porque no altar de Deus deve estar você. E quando você está sobre o altar do Senhor, então, se tudo o que você é está sobre o altar de Deus, o que você tem já é dele, já pertence a Ele. É o que nós também estudamos esta semana. E aqui diz assim, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles não foram questionados para participarem, eles pediram.
Eles suplicaram, nós queremos estar entre os que vão participar desta dádiva aos que necessitam. Eles estavam ali prontos a fazer isso. E aqui diz assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Aqui está dizendo, eles fizeram, como eles fizeram? Eles se colocaram sobre o altar. Eles se colocaram sobre o altar do Senhor. Eles se deram. Se deram. Eles se colocaram sobre o altar. E depois eles deram também a nós mesmos. E agora Paulo, ele falando sobre a graça que atuou no coração dessas pessoas para que eles fizessem o que fizeram. No capítulo 8, no verso 9, Paulo, ele continua dizendo, pois conheceis, e agora eu gostaria que você lesse comigo, pois conheceis Paulo agora, falando para os irmãos, ele diz, vamos ver se vai funcionar, está ligado, vamos ver aqui, vamos ver se vai funcionar, opa, passou, acho que não sei se passaram aí, mas pelo menos passou aqui, tá? Passou? Beleza. Pois conheceis a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você conhece a graça? Você conhece a graça? O que é graça? O que é graça? O que é graça? Algo que é concedido mesmo sem a pessoa merecer. Em outras palavras, graça é um presente. Graça é um presente. Graça é quando você recebe algo, mesmo que você não mereça. Interessante que graça é um dom de Deus. Na verdade, graça é um atributo de Deus. Porque os atributos de Deus são a maneira pelas quais Deus se comunica com o ser humano. Ou as maneiras pelas quais ele se comunica com si mesmo, consigo mesmo. Deus tem os seus atributos. Vamos supor, a onisciência é um atributo de Deus. Na onisciência, nós entendemos que Deus sabe todas as coisas. A onipotência é um atributo de Deus. Através desse atributo, nós sabemos que Deus, ele pode todas as coisas. A onipresença é um atributo de Deus. E através desse atributo, nós entendemos que Deus está em todos os lugares. Existem atributos que são chamados atributos transcendentes de Deus. Esses atributos transcendentes são atributos que Deus tem em si mesmo. E existem certos atributos de Deus que Deus usa para comunicar-se com o ser humano. Um deles é o seu amor. Ele comunica com todo o universo através do seu amor. Mas a graça é um atributo de Deus com as quais Deus se comunica com um grupo de pessoas. E eu gostaria de afirmar uma coisa aqui. Os anjos dos céus, em toda a sua sabedoria, eles não entendem a graça como você entende e como eu entendo. Eles não conseguem entender plenamente a graça como nós entendemos. Por quê? Porque a graça é um atributo que está em Deus e a maneira de Deus se comunicar com pessoas que caíram, com pecadores. A graça é uma forma de Deus se comunicar com pecadores, pessoas como eu e você. Existe um outro atributo que Deus também comunica conosco, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus também é uma forma de Deus se comunicar conosco. É pela sua misericórdia que nós estamos aqui. Mas é interessante que há uma pequena diferença entre graça e misericórdia, apesar de, em alguns momentos, as pessoas usarem estas duas palavras de forma intercambiável. Graça e misericórdia. O que é graça? O que é graça? Graça é quando nós recebemos algo que não merecemos. Misericórdia é um pouco diferente. Misericórdia é quando você não recebe uma coisa que você merece. Olhem bem,
Misericórdia é quando você não recebe o que você merece. O que nós merecemos? A morte. Merecemos a morte. Quando Deus ele não dá a morte que nós merecemos, Deus está sendo misericordioso. É por isso que lá em Lamentações, capítulo 3, verso 22, lá vem dizendo o seguinte, lá fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Todos os dias, quando você vive neste mundo e você ainda não foi destruído, você ainda não foi destruído por causa do pecado, porque o salário do pecado é morte, e como você ainda não foi destruído, você está sendo alvo da misericórdia de Deus. Portanto, o fato de você e eu não termos sido destruídos ainda é porque Deus tem sido misericordioso. Mas, amigos, mesmo quando nós não fomos destruídos, mas mesmo assim, Deus ainda dá algo que nós não merecemos, e quando Deus dá a graça, quando Ele dá o perdão, quando Ele dá o seu poder, quando Ele dá as suas bênçãos, Deus está sendo gracioso. Deus está sendo gracioso conosco. São formas em que Deus se comunica. Mas você conhece a graça? Você conhece a graça do Senhor? A graça de Deus, ela tem feito um efeito em sua vida? A graça de Deus, ela tem feito um efeito no seu coração? E parece que o negócio não está passando. Vai me ajudando aí alguém, porque às vezes passa e às vezes não passa. Vai de novo. Depois que passar, vai de novo. Graça, um atributo de Deus, que Deus com o qual Ele nos liga a Ele. Vamos passar de novo, porque parece-me que... Ok. Vamos entender um pouquinho de graça. Romanos, capítulo 5, no verso 6. Romanos, capítulo 5, verso 6. Esse texto é muito interessante para nós começarmos a entender este conceito de graça. Romanos, capítulo 5, no verso 6. O texto está ali, certo? Não preciso passar tudo, era só o primeiro, por favor. Capítulo 5, verso 6. E aqui nos diz assim: porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amigos, quando você pega esse texto no grego e você vê essa palavra fracos, essa fraqueza é uma fraqueza tal que você não tem capacidade de chegar a Deus. Na verdade, você não tem capacidade de clamar a Deus. Você não tem capacidade de chegar a Ele. Você está totalmente numa situação em que você não consegue chamá-lo, não consegue clamá-lo. E naquele momento em que você está fraco, momento em que você não pode fazer nada, você tem está num estado de profunda perdição. Nesse momento, a palavra de Deus diz, foi nesse momento que Jesus Cristo morreu por você. Quando você não podia oferecer nada para Ele. Você não tinha capacidade de oferecer nada. Você não tinha nenhuma proposta para fazer. Você não tinha nenhuma capacidade. Você não tinha nenhum recurso. Você estava profundamente, num estado profundo de fraqueza. E nesse momento, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo vem e Ele morre a seu tempo. Próximo. Aqui diz assim, o verso 8 do capítulo 5 ainda. Verso 8 do capítulo 5. E nos diz o seguinte, mas Deus prova o seu próprio amor. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olhem bem, aqui diz que Deus prova o seu amor. De que maneira Ele prova o seu amor? Quando Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores. Queridos amigos, Jesus Cristo não morreu por justos. Jesus Cristo não morreu por justos. Jesus Cristo morreu por pecadores. Jesus Cristo morreu pelas pessoas que não têm capacidade e não têm poder de chegar a Ele. No capítulo 3,16 de João diz assim, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. O presente que Deus dá é porque Ele amou o mundo. Ele amou cada pessoa. E aqui você tem que entender uma coisa importante. Quando você olha
para o universo, para este mundo, quando você olha para esta terra de pessoas pecadores que não têm capacidade de ir até Deus, foram essas pessoas pelos quais Cristo Jesus morreu. Se Hitler, nós olhamos assim, foi uma pessoa que matou uma geração, uma pessoa que trucidou, por causa das suas ordens, trucidou milhões de pessoas. Mas se Hitler, ele, na condição em que ele estava, se ele se levantasse e se ele clamasse a perdão a Deus, se ele arrependido clamasse por perdão, Deus teria perdoado o seu pecado, não importa qual o tamanho do seu pecado. Jesus Cristo morreu por pecadores. Jesus Cristo morreu pela prostituta que está aí na rua. Jesus Cristo morreu pelo ladrão. Jesus Cristo morreu pelo viciado. Jesus Cristo morreu pelo homossexual. Jesus Cristo morreu pelo islamita, pelo muçulmano, por aquele que tenta colocar uma bomba para matar outras pessoas. Jesus Cristo morreu por todos. Sabem por quê? Porque a palavra de Deus me diz que Jesus Cristo ama a todos. Ama a todos. O amor de Deus, ele não é para uns e para outros não, e na verdade é por causa do seu amor, é por causa dessa sua graça, é por causa da sua bondade que nós somos atraídos a Ele. Porque se não fosse pela sua graça, se não fosse pelo seu amor, se não fosse por este amor demonstrado, eu e você não viríamos a Cristo. Você hoje só foi atraído por Ele porque um dia Ele demonstrou graça, Ele demonstrou o seu amor. E, queridos irmãos, aqui está a grande questão, é que se Cristo amou, se Deus amou, nós devemos ter o mesmo pensamento, a mesma forma de encarar o mundo como Deus encara. Quando você encara um mundo que está longe de Cristo, você e eu precisamos de amar também. O apóstolo São João, lá na sua carta de 1 São João, ele diz assim, como que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama seu próximo a quem você vê? Se você diz que ama a Deus, você precisa de amar a quem primeiro? O seu próximo. Como que você e eu podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos ao nosso próximo? A Deus você não pode ver, mas o seu próximo está com você. E se você não age em direção ao seu próximo para salvá-lo, como que você pode dizer que ama a Deus? Como eu posso dizer que amo a Deus? A minha religião, ela não passa de uma hipocrisia, de pura hipocrisia. Se eu professo ser um cristão, se eu professo ser um filho de Deus, mas na verdade os meus sentimentos, os meus pensamentos, eles se voltam somente para mim, e aí torna-se adoração de si mesmo. Quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele prova o seu amor, porque ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Olhem, amigos, o primeiro texto diz o seguinte, Jesus Cristo, ele veio e morreu quando você e eu éramos o quê? Fracos. Nós não tínhamos capacidade. Nós não tínhamos capacidade de ir até Ele. Nós não tínhamos capacidade de clamar. E nesse momento, quando você não tinha poder, capacidade nenhuma, Ele faz sua obra de salvação. O segundo texto, ele diz que Jesus Cristo, ele faz algo por você, ele morre por você quando você era. Ele não esperou você ser outro para ele morrer por você. Satanás, ele fica tentando colocar isso no seu coração e na sua vida. Satanás, às vezes, fala com você, como é que você quer ir até Deus assim? Como você quer se aproximar de Deus dessa maneira? Primeiro você tem que dar uma melhorada. Primeiro você tem que começar a orar. Primeiro você tem que começar a estudar a Bíblia. Primeiro você tem que começar a ser diferente. Primeiro você tem que santificar a sua vida. Como é que você pode se apresentar assim diante de Deus? Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele fez a sua obra quando nós éramos o filho pródigo, quando ele estava ali comendo as alfarrobas dos porcos. Foi naquele momento que o Espírito Santo trabalhou na vida dele. E foi naquele momento que ele olhou para a sua situação e ele sentiu. E por que ele sentiu aquilo, aquele desejo? Porque ele conhecia o Pai. Ele conhecia Deus. Ele conhecia o seu Pai. Ele sabia que o seu pai era uma pessoa graciosa. Ele sabia que o seu pai o aceitaria. E por isso, naquela condição em que ele estava, e ele levanta a sua cabeça e diz, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância? E eu estou aqui morrendo de fome. Queridos amigos, se aquele filho, se ele não conhecesse o coração do seu pai, ele não se levantaria para ir a ele. E querido irmão, se para você ir a Deus, para você
ir a Ele, você nunca jamais irá a Ele se Ele não mostrar, se Ele não colocar no seu coração a sua bondade, o seu amor, se Ele não mostrar isso. E é quando você crê nisso, quando você sabe que Ele é assim, que você pode deixar tudo. E mesmo que você não tenha condições, você deve ir da maneira como você está. Você deve ir da maneira como você está. Porque quem vai transformar a sua vida é Ele. Ele que vai transformar a sua vida pela habitação em você, pela habitação que Ele quer fazer em você. Ontem, nós lemos um texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 6, e lá dizia o seguinte, que antes nós éramos ladrões, antes fomos roubadores, antes fomos sodomitas, antes se fomos adúlteros, e aí o apóstolo Paulo diz assim, vocês um dia foram assim, mas agora vocês foram transformados. É isso que Deus faz. Quando Ele atrai você a Ele, Ele é que vai fazer a transformação na sua vida. Próximo texto, verso 10. Olha o que diz o verso 10. Porque se nós, quando? Inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olhem, amigos, porque nós, quando? Jesus, primeiro, Ele morre por nós quando nós éramos o quê? Fracos. Jesus Cristo, Ele morreu quando nós éramos fracos. Segundo, Ele morreu quando nós éramos pecadores. Terceiro, Ele morre quando nós éramos ainda inimigos. Olhem que coisa interessante. Aqui, fracos, nós somos ímpios. Fraco é aquele que não tem capacidade. Ímpio, olhem, Ele morreu a seu tempo por ímpios. Ímpio é aquele que foge da piedade. Ímpio é aquele que não tem prazer na piedade, não tem prazer nessa graça. Quando você era um ímpio, Jesus Cristo morreu por você. Ele não esperou você se tornar um adventista, ou se tornar um cristão, ou se tornar uma pessoa boazinha. Não, Ele morreu por mim e por você quando eu estava fraco e nada podia fazer, quando eu era um ímpio e estava longe dEle. Jesus Cristo morreu por mim quando eu era o quê? Um pecador. E agora, olhem bem, mais ainda, Ele prova o seu amor por nós, porque Ele reconciliou-se conosco quando nós éramos inimigos dEle. Inimigos. Graça é isso. É quando você nada era, quando você nada podia. E Deus, Ele age em direção a você. Você compreende isso? Você consegue compreender isso? Passar o próximo. E aí nós voltamos ao texto lá. O texto aqui de 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, ele diz o seguinte, e ele diz, pois conheceis a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele sendo, vamos voltar lá, capítulo 8, verso 9, Ele sendo rico. Deus é rico? É ou não é? Deus é rico? É ou não é? Ok? Riqueza é talvez algo muito pálido para definir Deus. Riqueza é algo muito pálido para definir tudo o que Deus é, a soberania de Deus. Por quê? Porque a riqueza é muito relativo, muito relativo. Riqueza está ligado aos bens que você pode adquirir nesta terra. Por isso existem pessoas muito ricas, existem pessoas riquíssimas, que têm muito dinheiro. E um deles está aí, Bill Gates. Bill Gates é considerado hoje o homem mais rico. Bill Gates tem nada mais, nada menos que 80 bilhões de dólares. 80 bilhões. E a revista Forbes, agora o último relato da Forbes, eles disseram que ele continua sendo o homem mais rico. Tem um outro aí chamado, esse homem aí, Carlos Menem, e este homem, um mexicano, ele foi considerado até, ele
passou o Gates aí por um momento, mas o Bill Gates levantou-se novamente. E sabem, Bill Gates, ele é considerado hoje este homem mais rico, com esses 80 bilhões de dólares. Esse outro aí, ele tem só 73 bilhões. Né? E aí, coitado, é um pouco mais pobre do que o Bill Gates. Mas esse Bill Gates, ele é considerado o homem mais rico e ele hoje é o homem que mais doa dinheiro para fundos de ajuda humanitária. Só o ano passado, até o ano passado, ele doou 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares. E este homem, Bill Gates, ele falou o seguinte, que quando ele morrer, ele não vai deixar nada do que ele tem para os filhos. Ele disse que tudo que ele tem vai ser colocado em fundações para ajudar a humanidade. Ele não vai deixar nada com os filhos. Ele diz assim que está dando para os filhos a condição deles crescerem, deles se desenvolverem e não vai dar a sua riqueza para os filhos. Já pensaram sobre isso? Quanto mais ele dá, mais ele tem. Quanto mais ele dá, mais ele tem. 80 bilhões de dólares. Passa o próximo. Aí está tem 59 anos esse homem. E o que ele tem, né? Vai passando. Aí está uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Aquele homem é muito rico, mas riqueza é tudo que você pode adquirir nessa terra. Tudo que você pode adquirir dos bens dessa terra. Todos os bens que essa terra pode te dar. E por isso, Bill Gates, ele é rico em relação a tudo que aqui existe nessa terra. Mas Deus é o soberano do universo. Deus é o soberano do universo. E além de ser o soberano do universo, Deus ele tem uma capacidade que nenhuma criatura tem, a capacidade de criar. Então Deus pode criar valores. Deus pode criar valores quando o ser humano não pode. Por isso, riqueza, para definir Deus, é algo muito pálido. A riqueza é muito pálido porque Deus é o soberano. Todas as coisas pertencem a Ele. Mas eu gostaria de você pensar em outra coisa aqui. Existem marcas que são muito famosas. Facebook, próxima, pode passar. O Google é outra marca muito famosa. Coca-Cola é outra marca muito famosa. Parece que tem uma outra. Volta só um pouquinho. São marcas muito famosas. Estas marcas são marcas caríssimas. Só para você ter uma ideia, esta marca, hoje a marca mais cara não é Coca-Cola, não é Google, não é Facebook. A marca mais cara hoje chama-se Apple, ou Apple, como alguns dizem. Apple. Esta marca, ela vale hoje 143 bilhões de dólares. Só a marca. Nada do que ela... Só a marca vale isso. O Google hoje está valendo cerca de... É a segunda marca mais poderosa. Ela vale hoje cerca de 80 bilhões de dólares. Mas a marca mais valiosa é a marca Apple. E ela tem todo esse valor. Coca-Cola já foi uma das marcas mais valiosas. Só a marca Coca-Cola, não estou falando das fábricas, não estou falando dos bens que eles têm. Só a marca vale 73 bilhões de dólares. Só a marca Coca-Cola. Já pensaram? Que coisa, né? Marcas muito valiosas. Mas, queridos amigos, passa o próximo aí, porque ali está pequeno, mas tem assim os valores, né? E ali está dizendo, até está um pouquinho mais, a marca Apple está valendo 170 bilhões de dólares. Muito dinheiro. Mas, amigos, apesar destas marcas serem valiosas, existe uma marca que é mais valiosa que todas elas. Uma marca que é mais valiosa que todas elas. Sabem qual é essa marca? Esta marca. Esta marca é a marca mais valiosa. Por quê? E essa semana eu fiz uma digressão com vocês aqui sobre isso. Mas por que essa marca é a marca mais valiosa? Porque qualquer uma daquelas marcas, você pode calcular valores para ela. Mas esta marca, não há possibilidade de você calcular valor para ela. Por quê? Porque não há nada mais importante, nada maior do que Deus. Não existe nada maior do que Deus. Se você começar a pensar e você tentar procurar algo que seja maior do que Deus na sua mente, você pode tentar aí. Eu já falei com vocês para vocês fazerem isso. Tentem encontrar algo que seja maior do que Deus. Sua mente não consegue conceber nada maior do que Deus. Porque se você
chegar a conceber algo que seja maior do que Deus, é isso que vai ser Deus. Porque a mente criada, a mente finita, ela não tem capacidade de conceber algo ou alguém que seja maior do que Deus. Deus é a marca mais valiosa. E é por isso, aqui diz assim, porque ele sendo... Não, capítulo 8, verso 9. Porque ele sendo rico, se fez... Passamos aí, outro. Passa de novo. Deus, a marca mais valiosa. Próximo. Ele se fez pobre. Agora, amigos, eu queria que você pensasse aqui novamente comigo. Passe a outra também. Pobreza. Pobreza. A palavra de Deus diz que ele sendo rico, e você pode conceber Deus rico, mas agora você vai conceber comigo, ou tentar conceber comigo agora, Deus pobre. Deus pobre. A pobreza de Deus. É muito fácil para a sua mente conceber Deus sendo o mais rico, o mais poderoso, o soberano. Mas agora, tente fazer a sua mente conceber Deus o mais pobre, o mais pobre, o mais pobre. Aí você pode olhar para isso e falar assim, bem, Jesus Cristo, ele veio a essa terra, e Jesus Cristo se transformou no homem. Sim, lá no capítulo 2, verso 5 em diante, Filipenses fala sobre isso, fala sobre ele vindo. Mas ele morreu? Sim, morreu. Ele morreu uma morte de cruz? Sim, morreu morte de cruz. Mas vamos tentar um pouquinho mais. Você pode conceber alguém que teve menos do que Cristo teve? Porque Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo, ele teve amigos. Existem pessoas que eles sofrem sem amigos e morrem na mais abjeta miséria. Jesus Cristo, ele tinha um alimento com que ele se alimentava, mas existem pessoas que, sem alimento, eles morrem de fome. Mas Jesus Cristo, ele foi colocado sobre uma cruz. Mas você ouve falar de pessoas que foram martirizadas e foram levadas à morte. Pessoas que morreram, que foram também totalmente martirizadas. Como que você pode conceber? E sabem de uma coisa? Eu às vezes fiquei pensando sobre isso. Fiquei tentando entender como eu poderia ver Deus pobre. E veio um texto na minha mente. Esse texto no capítulo 5 de 2 Coríntios. Eu queria que você voltasse comigo aqui. 2 Coríntios, no capítulo 5. Opa, estou em 1 Coríntios, voltei demais. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Olha o que está dizendo aí. Aquele que não conheceu, pecado. Ele, no caso, o contexto aqui é Deus. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Aquele que não conheceu, Deus o fez pecado. Sabe que esse texto foi um dos textos que assim me deu assim aquela destroncada de cérebro para poder entendê-lo. Porque aqui está dizendo que Jesus Cristo, ele se transformou no próprio pecado. Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que ele se tornou a maldição por nós. Por isso é dito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus Cristo, o maldito de Deus. Jesus Cristo, o pecado. No momento em que Jesus Cristo foi colocado na cruz, amigos, no momento em que ele estava ali no Getsêmani e ele clamou ao Pai, fala assim, Pai, passa de mim este cálice. Jesus Cristo, ele sabia exatamente o que significava o que iria acontecer. Jesus Cristo, quando ele falava, Pai, passa de mim esse cálice, ele estava numa comunhão com o Pai que logo, logo já não haveria mais. Naquele momento em que Jesus Cristo estava na cruz, Jesus Cristo, ele era o meu pecado e Jesus Cristo era o seu pecado. Naquele momento em que Jesus Cristo estava na cruz, ele personificava o nosso pecado, porque o nosso pecado ele levou sobre si.
Naquele momento em que Jesus Cristo estava na cruz, o pecado estava na cruz. E naquele momento em que ele estava na cruz, ele clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Deus meu, Deus meu. Por quê? Sabem por que Jesus Cristo clamou isso, clamou assim? Porque naquele momento na cruz não podia haver comunhão entre ele e o Pai, havia cessado a comunhão. Naquele momento, Jesus Cristo, ele era o próprio pecado e não pode haver comunhão entre Deus e o pecado. Naquele momento que Jesus Cristo estava na cruz, Jesus Cristo, ele recebia na cruz toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus estava sendo derramada sobre o homem da cruz, porque a ira de Deus estava toda sendo conduzida para a destruição do pecado. O pecado, o meu pecado, o seu pecado, ele leva sobre si. E no momento em que ele está sobre a cruz, toda a ira de Deus é lançada sobre aquele homem da cruz, é lançada sobre Cristo. A ira que seria lançada sobre mim e sobre você. A ira que eu e você iríamos receber, a ira que nos destruiria para sempre, foi lançada sobre Jesus Cristo. E naquele momento em que ele estava na cruz e ele recebia toda a ira de Deus, Jesus Cristo era o ser mais abjeto do universo. Jesus Cristo era o ser mais desprezível do universo, porque ele carregava o meu pecado. Ele carregava o meu pecado abjeto. Ele carregava a desprezibilidade do meu pecado, ele carregava a sua condenação e ele carregava a minha condenação. Esta ele levava sobre si. Naquele momento, Jesus Cristo era o ser mais pobre do universo. Naquele momento, Jesus Cristo era aquele que estava sendo afrontado com a ira do próprio Pai. Queridos amigos, Jesus Cristo, ele sofre a ira sobre a cruz para que eu e você não tenhamos necessidade de receber a ira de Deus. E por isso a palavra de Deus diz, porque ele sendo rico se fez pobre. Sendo rico, ele se faz pobre. E aí o texto continua, para que pela sua... Você está com o texto aí? 2 Coríntios 8, verso 9. Para que pela sua pobreza vos tornasseis. Olha, interessante. Eu acho uma coisa interessante nesse texto. Esse texto ele não diz, porque ele sendo rico se fez pobre, para que pela sua riqueza ele transformasse você numa pessoa rica. Não está dizendo isso. Aqui está dizendo, porque ele sendo rico se fez, para que pela sua, você se tornasse. Queridos irmãos, foi na pobreza de Jesus Cristo que ele me tornou a mim e a você ricos. Foi pela sua pobreza, foi pela sua morte na cruz, que ele me eleva da condição de pecador e perdido que eu e você estamos, e nos leva a uma condição de filhos e filhas de Deus. Foi por causa dessa incrível graça, dessa tremenda graça, que ele, ao doar-se, ao Deus doar-se, ao Deus dar o seu único filho, Deus abre a possibilidade para que eu e você não sejamos mais nossos. Não nos vivamos para nós mesmos, mas que abre em nós a possibilidade, abre em nós o desejo de vivermos para Ele. Porque é Ele que faz isso em nosso coração. É Ele que transforma os desejos do nosso coração. Ele é que tira o egoísmo do nosso coração. E quando nós não doamos, quando nós não entregamos, quando nós não temos capacidade de entregar, é porque nós não conhecemos a grande entrega. Nós não conhecemos o poder da grande entrega. Nós não conhecemos a graça de Cristo em dar. Quando nós nos reservamos para nós mesmos e quando nós reservamos a nós mesmos, é porque nós não conhecemos a graça, não conhecemos a capacidade de Deus em dar o seu poder, mas em dar o seu sangue para que nós pudéssemos ser libertados. Quando nós como adoradores, nós não conhecemos esta graça, quando não conhecemos esse poder, quando não conhecemos o seu tremendo amor,
nós ainda nos consideramos deuses. Nós ainda nos consideramos deuses e nós ainda, como Satanás quer que pensemos ou que queiramos, nós ainda temos as palavras de Satanás, porque o dia em que você comer do fruto desta árvore, você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. O dia que você comer do fruto desta árvore, você será como Deus. E muitas vezes nós pegamos do fruto da árvore, o fruto da árvore que foi colocado no meio do jardim, o fruto da árvore que simboliza a soberania de Deus, o fruto da árvore que quer dizer que Deus é o dono de todas as coisas. E quando nós tocamos neste fruto, e quando nós tocamos para a nossa própria glória, tocamos para nós mesmos. Quando nós usamos para nós aquilo que Deus falou que pertence a Ele, porque tudo que somos pertence a Ele. E, na verdade, no momento em que nós tocamos, estamos tocando naquilo que Deus falou, aquilo que representa tudo que Ele tem, tudo que Ele é. E aqui está a grande questão. Hoje, nós precisamos de pedir ao Senhor que Ele transforme a nossa vida. Hoje é dia de nós pedirmos ao Senhor que Ele nos mostre a sua vontade, que Ele nos mostre a sua face, que nós entendamos quem é Ele e o que Ele espera de nós. Durante cada dia dessa semana, nós aprendemos sobre este Deus, sobre a maneira como Deus quer agir na nossa vida e sobre os atributos que Ele tem e atributos pelos quais Ele se comunica conosco, chamando-nos cada dia à sua presença. Todos os dias dessa semana, nós aprendemos que devemos ser verdadeiros adoradores. E cada dia dessa semana, nós aprendemos, amigos, que Deus Ele não pede uma parte do que você tem. Primeiramente, nós aprendemos que Deus nunca pede aquilo que Ele antes não tenha te dado. E segundo, nós aprendemos que Deus Ele não pede somente uma parte, Ele pede você todo e tudo que você tem. Ele pede o seu filho, Deus pede a sua casa, Deus pede a sua família, Deus pede o seu carro, Deus pede a sua vida completa. E é por isso que a palavra de Deus, ela diz, já não sou eu mais quem? Mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. É por isso que no capítulo 2, verso 19, um pouco antes deste verso, lá diz assim, já estou crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. O meu eu já está crucificado com Cristo. E agora, já não vivo mais, é Cristo. Depois dessa semana, depois de aprendermos sobre esse poder e essa graça de Deus, e depois de aprendermos sobre tudo aquilo que Deus nos dá, hoje nós não colocaríamos a nossa vida também nas mãos dEle? Nós hoje não diríamos para Ele, Senhor, Tu fizeste tudo, Tu te doaste todo. Senhor, hoje, como um sacrifício vivo, santo e agradável, eu também me coloco em Tuas mãos. E Senhor, para a honra e glória do Teu nome, cada um dos talentos, cada um dos dons que Tu me deste, eu dedicarei à salvação do perdido, porque Tu vieste para salvar o perdido. Senhor, cada dia da minha vida, eu quero doar o meu tempo, porque o sábado, ele pertence a Ti como uma primícia, mas todos os dias pertencem a Ti, e eu dou a Ti, eu devolvo a Ti cada dia da minha vida. Senhor, eu peço a Ti que Tu trabalhes em minha vida, porque Tu queres que eu tenha saúde, não somente por causa da saúde, porque Tu queres que eu tenha saúde, porque Tu queres que a minha adoração seja perfeita. E eu preciso, Senhor, de adorar-Te em espírito e em verdade, e eu preciso de aprender a cuidar de mim mesmo, porque sou eu um santuário do Espírito Santo. E, Senhor, eu quero cada dia aprender de Ti, porque, Senhor, não é somente os meus dízimos nos quais eu devo ser fiel, mas eu devo ser fiel em todas as coisas, porque Tu és soberano de todas as coisas, e todas as coisas pertencem a Ti. E Tu me colocaste neste mundo para ser uma bênção, para que, através da minha vida e através dos meus bens, a salvação seja levada a todas as pessoas. Senhor, Tu já deste tudo, porque Tu és um Deus gracioso. E como Tu deste tudo, a minha resposta sou eu mesmo. A minha resposta sou eu mesmo. A minha resposta sou eu que me coloco sobre o Teu altar, em plena adoração,
em pleno serviço. Quero colocar toda a minha vida, porque eu quero ser todo teu. Amigo, você que está aqui hoje, este é o desejo do seu coração? Ser todo do Senhor? Colocar-se completamente sobre o altar e dizer: tudo o que tenho e tudo o que sou te pertence? Lembre-se, lembre-se. Deus nunca aceitará de mim a metade de mim mesmo. Deus sempre aceitará de mim e de você uma completa entrega. Porque ou somos todos dele, ou sou todo do Senhor, ou não pertenço a ele. Nesse momento eu quero fazer uma prece ao terminar essa semana de oração. Ao terminar essa semana em que nós caminhamos pela palavra de Deus compreendendo tantas coisas. Hoje eu quero fazer uma prece, mas eu quero que você faça a sua prece onde você está também. E talvez haja algum motivo, alguma coisa que está fazendo você se separar de Deus. E talvez haja algum pecado acariciado na sua vida que está fazendo com que você não seja completamente dele. Talvez você tenha, até então, você tenha tido uma adoração dividida. Mas você compreende hoje que a sua adoração não pode ser assim. E hoje você quer dizer para o Senhor: Senhor, para a honra e glória do teu nome, eu quero ser todo teu, todo teu. Se esse é o desejo do seu coração, e somente se esse é o desejo do seu coração, eu gostaria que você se ajoelhasse comigo, para nós falarmos com Deus. Pai Santo, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão os santos que tu colocaste neste lugar. Porque nós aprendemos essa semana que santidade vem da tua soberania. E quando tu chamas o teu povo como um povo santo, é porque, Senhor, tu podes fazê-lo e nós aceitamos a tua vontade. Agora, Senhor, nós estamos aqui e nós necessitamos da tua graça. Nós necessitamos do teu poder, porque hoje, Senhor, nós precisamos entregar a nossa vida. Nós precisamos mais uma vez dizer: Senhor, sou todo teu. Talvez, Senhor, o inimigo esteja contendendo no coração de alguma pessoa aqui. Ó Pai Santo, repreende o inimigo que nos tenta tirar da tua presença. Mas, Senhor, santifica o coração dos teus filhos que hoje se ajoelham neste momento e clamam pela tua presença e aceitam a tua vontade soberana em sua vida. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Que esta congregação, esta igreja neste lugar, seja uma luz para iluminar a vida das pessoas que estão neste lugar. Que cada pessoa aqui que se prostra diante de Ti, se prostre como um verdadeiro adorador, colocando completamente a vida em Tuas mãos. Ó Pai Santo, agora nós vamos para o nosso lar. Mas a condição de adoradores, ela não para aqui. A condição de adoradores é em todos os aspectos da vida. Porque nós sabemos que em todas as coisas nós devemos dar glória a Ti. Que este sábado seja um sábado deleitoso na Tua presença e um sábado de santificação. Ao terminarmos estes momentos deste sábado, nós saibamos que Tu, Senhor, fizeste algo especial em nossa vida neste dia. Estas bênçãos nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua